Cuidado, assim Deus vai castigar você. Sabia que Deus não castiga ninguém? É sobre isso que vamos falar hoje no Momento com o Evangelho. Bom, queridos, quando eu digo que Deus não castiga ninguém, não do jeito que a religião, que o cristianismo ensina. Então, qualquer coisa que o homem faz, vem um castigo de Deus sobre a vida dele. Nós vamos ver alguns casos isolados na Bíblia, e este é um grande problema do povo evangélico. Eles pegam casos isolados e fazem daquilo uma doutrina. Pronto, virou uma doutrina que vai acontecer com todas as pessoas em todos os tempos. Veio um castigo sobre Caim, quando matou Abel, né? Castigo. E alguns outros casos, um caso isolado daqui, caso isolado dali. Mas analise a Bíblia, por exemplo. Vamos ver aqui quantas pessoas no Antigo Testamento fizeram coisas terríveis e não veio nada sobre eles, né? Por exemplo, e os maus pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, quem agia contra eles era a própria igreja, como lá na carta aos Efésios, em Apocalipse capítulo 2, o povo da igreja de Éfeso é que chamava eles de mentirosos, que colocavam eles à prova. Todas as igrejas tiveram falsos mestres, falsos profetas, e que espalharam heresias dentro daquelas igrejas. Todas as igrejas do primeiro século, Deus não agiu contra elas. Aquele homem que estava adulterando com a mulher do pai dele, lá em 1 Coríntios 5, quem tomou atitude com ele foi Paulo, entende? Foi a igreja. Deus não fez, aquele homem continuou ali. Está entendendo? Então essa história de que Deus castiga, da onde que saiu? Primeiro, de interpretação errada de alguns textos isolados da Bíblia, e outro, da famigerada lei da semeadura. Preste atenção comigo. Aí você está dizendo assim: nossa, Carlos, mas se você vai dizer que não existe a lei da semeadura? Sim, querido, mas ela não é do jeito que você aprendeu. Gálatas 6:7. Deus não se deixa zombar. Tudo o que o homem plantar, isso também ele colherá. Aí temos a palavra tudo. Você sabia que tudo que um homem plantar, ele vai colher? Isso é uma doutrina, por exemplo, do Espiritismo, e eu não estou criticando, julgando ou falando mal, eu estou falando de uma realidade. São eles que têm a lei da ação e reação. Sabe, tudo que você fizer vai voltar para você como reação. Entende isso? Então, medite comigo aqui. Quantas pessoas plantam muitas coisas boas e não colhem nada disso aí? E quantas pessoas plantam um monte de coisas ruins e também não colhem o castigo daquilo que aconteceu com eles? Entende isso? Então, o que está dizendo esse texto? Eu sempre digo, para você analisar um texto, você tem que analisar o contexto. Vai alguns versículos antes e alguns versículos depois, que você vai entender. Preste atenção, o que acontecia há 2000 anos atrás? Os líderes, os pastores, eles não trabalhavam, eles ficavam por conta de aprender o Evangelho e ensinar o Evangelho. Então, eles se afadigavam no aprendizado e no estudo do Evangelho. Como que eles e as suas famílias vão sobreviver, ok? Então, Gálatas 6:7, Deus não se deixa zombar, tudo que um homem plantar, isso também colherá. Dá uma olhada no verso 6, no verso 8 e no verso 9. O 6 está dizendo assim: aquele que é instruído na palavra, faça participante de todos os seus bens aquele que instrui. Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. O que planta para a carne, da carne colherá corrupção. O que planta no espírito colherá vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé, porque se não desfalecermos, no tempo certo nós vamos colher. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Hoje isso não é necessário, tá? Lógico que os pastores que realmente trabalham e ensinam um verdadeiro evangelho, eles devem receber o seu salário. Mas naquela época não tinha nenhum outro meio de vida, ele só ficava por conta disso. Se você está aprendendo a palavra com alguém, quando você fosse abençoado materialmente, você teria que abençoar aquele que te ensina, entende? O que você plantasse na vida dele, você iria colher na vida eterna. Mais uma vez, vamos dar um exemplo aqui, os políticos. Quanta coisa errada, quanta roubalheira, quanta corrupção, e não acontece isso aqui com eles, nada disso.
caso ou outro, tanto político como na vida, um caso ou outro. Mas quando é que a pessoa tem um castigo? Quando é que ele tem a consequência? Quando ele é descoberto. Se ele não for descoberto, ele vai viver com essa vida errada, fazendo coisa ruim a vida inteira, e ele vai morrer daquele jeito. E ainda tem mais, se ele se arrepender e voltar para o evangelho, ele é salvo. Aí é que ele não vai pagar nada mesmo, entende? Dá uma lida, a tal lei da semeadura era na vida de quem instrui na palavra, não é tudo o que você plantar. Eu conheço mulheres que nunca traíram o marido, e eles têm uma namorada em cada esquina. Se elas estão plantando fidelidade, não era para elas colherem, e muito mais, entende isso aí? Eu conheço pessoas que nunca tiveram vício nenhum, e os filhos são viciados, mas se eles plantaram o não se viciar, não deveria colher isso? Abre a sua mente, entende? Então, fechando aqui, na cabeça do crente, Deus mandou a Covid-19 porque um grupo de gays, lá no ano de 2020, no carnaval, estava zombando de Cristo nas avenidas. Então Deus mandou a Covid e matou bilhões de pessoas no mundo inteiro por causa de umas 2 ou 3 pessoas radicais ali defendendo a homossexualidade. Deus castigou o mundo inteiro por causa de 2 pessoas. Sabe por que Deus afundou o Titanic? Porque um homem disse assim, nem Deus afunda esse navio. Na cabeça do crente, Deus castigou. Então 2.800 pessoas morreram por causa de uma palavra de uma pessoa, uma palavra maldita de uma pessoa. Deus matou 2.800 pessoas que nem sabiam que esse homem tinha falado isso e morreram sem saber. 2.800 famílias e amigos de 2.800 pessoas em luto. Alguns nem acharam, a maioria não achou os corpos dos seus amigos e familiares. Por causa da palavra de uma pessoa, Deus castigou todo mundo. Sem falar nas outras centenas e centenas que ficaram à deriva, aguardando o resgate, sem saber se iam morrer ali ou se iam ser salvos durante a madrugada inteira num mar gelado. Isso porque Deus castigou, porque aquele homem falou daquela forma. John Lennon morreu porque disse que era mais famoso do que Jesus Cristo. Deus fez beicinho com aquela crítica e mandou matar o John Lennon, entende? Cuidado, meu querido, tranquilo, Deus não castiga ninguém. Se você está passando por uma situação difícil, dá uma analisada na sua vida, vê se você não está simplesmente colhendo consequências dos seus atos. Se formos pegos, sofreremos as consequências. Se não formos, não sofremos as consequências. Vivemos aí, a vida inteira sem nada acontecer, ok? Haja visto várias situações aí que as pessoas estão erradas e continuam erradas e nada acontece com elas, ok? Para você que está aí desesperado, achando que o que aconteceu com você foi o castigo de Deus, vamos falar agora. Bondoso, quero agradecer ao Senhor pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Meu Deus, e essa pessoa que está agora com esse pensamento, que o que está acontecendo de ruim é porque o Senhor estaria castigando essa pessoa. Acalma, Deus, aquieta esse coração. Mais uma vez eu clamo ao Senhor. Meu Deus, é necessário que a sua palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho, encontre uma terra fértil nesse coração. O semeador saiu a semear. Essa é a semente. Faça com que ela ache um lugar, germine e cresça no coração dessas pessoas, ó Pai. No nome do evangelho, no nome da sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, até o próximo. Fique com Deus em nome de Jesus.